chavinha que a gente liga depois de fazer improviso, porque o improvisador, ele não fica desesperado quando alguma coisa dá errado. Ele fica com a sensação de... Podemos fazer alguma coisa aí. O que a gente vai fazer com isso aí? Isso acaba transpassando para sua vida também? Isso traz reflexos para sua vida? Sei lá, sua capacidade cerebral mudou depois que você começou a treinar improviso? Olha, eu intuitivamente digo que sim, né? Os neurocientistas fazem esses experimentos e sim, bastante. Porque é músculo, né? O cérebro. Então, sim. Não sei quanto, não sei de que jeito, mas uma coisa que eu acabei indo parar no mundo das empresas e fazer palestras, eu dou aula e faço palestra, virei palestrante que não era uma vontade minha, exatamente porque eu saquei, e nem fui eu que saquei, na verdade eu ia fazer um show nas empresas e os caras falaram, nossa, como é que vocês fazem isso aí? Então a gente no começo falava meio, a gente faz umas treinos, né? E aí eu mesmo fui estudando para trás para entender que isso que a gente faz pode ser muito legal na vida. Por quê? Porque quando você está aberto e disponível para aquilo que dá errado, para aquilo que não funcionou, para aquilo que chega de uma hora para outra, para a pandemia que fez virou sua vida ao contrário, eu acho que já é um belo de um exercício, porque você vai se acostumando a trabalhar no inesperado, a aceitação é um conceito que a gente trabalha muito forte, aceitar. Aceitar que errou e pensar de uma outra maneira. Exato, assim, na sua vida, você fala... E a aceitação da ideia do outro, o que quer que o outro jogue, né? Você não fala não, o improviso não fala não pra ideia do outro, né? Isso, é um dos princípios do improviso. Se eu começo uma história falando assim, eu cheguei em casa e peguei meu bichinho, e na minha cabeça eu ia contar uma história inteira sobre cachorro, e ele, na hora, grita de trás assim, miau, acabou, a minha história agora é com gato. Dane-se toda a história que eu tinha pensado com o cachorro, eu acabei de jogar ela no lixo inteiramente, porque lá de trás ele fez um miau. Isso. Dane-se. Isso. Então a gente vai aprendendo a estar em cena, aberto, disponível, desapegando das ideias, porque exatamente esse exemplo que você dá, ele acontece muitas vezes numa cena. Ela fala pra mim, filho, você... Né, entra em cena, filho, você... E imediatamente eu sou filho, eu digo sim, eu aceito. E aí eu tô pensando, bom, sou filho, o que você quer fazer hoje à tarde? Eu falo, e eu penso, puxa, já sei, vou sugerir da gente ir na casa do tio tal. E ela fala, você prefere tomar um sorvete ou você prefere jogar um jogo só nós dois? Então, imediatamente, aquela ideia, a casa do tio, tá, aquilo vai embora, eu tenho, vamos no sorvete. Então, a partir de um sim que um dá, o outro dá o outro sim, o outro dá outro sim, o outro dá outro sim, juntos a gente cocria uma cena que acontece na hora, única, irrepetível, que né, nunca mais a plateia vai ver igual. Sim, única mesmo. Esses jogos de improviso, eles são universais? Ou eles foram criados para o programa? Como é que funciona? Eles são universo, tipo historinha que não tem ninguém é dono, sabe assim? Porque, assim, vários desses jogos foram inventados na década de 60, 70, por um cara chamado Keith Johnston, no Canadá. Ele inventou isso para quê? Para trabalhar os atores, ele sentia que precisava trabalhar a espontaneidade dos atores. Então ele começou a fazer alguns jogos, alguns exercícios, inventou alguns, e aí ele teve a ideia de apresentar isso fora da sala de aula, era uma universidade. Então ele foi lá no campus, ali num lugar, na quadra de basquete, e começou a apresentar para as pessoas que estavam passando. Ele começou a ver que as pessoas gostavam muito, porque não estava pronto. Quando dava errado, era muito legal. Quando dava certo, também era muito legal. E a plateia gostava de ver essa coisa que é inacabada, que ela tá vendo ser criada. E que você não sabe se a cena vai durar 30 segundos ou 3 minutos. Também. Em algum momento vai rolar uma piada e vai acabar, ou não vai rolar uma piada e a cena vai acabar, e enfim. A plateia fica assim. E aí ele falou, nossa, isso é muito legal. Se eu começasse a fazer isso como um espetáculo mesmo, porque o improviso... Caramba, isso foi quando? Desculpa? Década de 60. Caramba! Porque assim, para falar histórica e de conceito, o improviso, como ferramenta no teatro, ele sempre existiu. Para a criação de um personagem, para a criação de uma história, para fazer uma peça nova. Então é muito comum um grupo de teatro falar, bom, hoje a gente vai trabalhar, a gente quer fazer uma peça sobre adolescentes. Então o diretor fala, vamos lá, vamos fazer pequenas improvisações sobre... Vamos lá, vocês dois são dois adolescentes, valendo. E ele improvisa. Então é uma ferramenta. O que começou a acontecer é que isso que era ferramenta de sala de ensaio começou a ser mostrado para a plateia. Então a plateia começou a ver a criação acontecendo ali na hora. Aí que a gente está falando desse improviso que é mais moderno, mais contemporâneo, na década de 60, de 70, que começou a se popularizar. Daí, respondendo a sua pergunta dos jogos, e então começaram a se criar vários jogos, vários grupos começaram a jogar os jogos, e aconteceu aqui a mesma coisa.
A gente começou a jogar os jogos que eu tinha visto na França, quando eu morei lá, que eram os primeiros. Eu conhecia 4 jogos. Então, o primeiro espetáculo que eu fiz jogando no quintal tinham 4 jogos que eu tinha visto na França, mais 2 que a gente inventou. Então, a gente inventou 2 jogos. Que eram quais? Que era um deles, é um jogo que eu adorava, que era o jogo mais difícil de todos, que chamava Jogo dos 10 Segundos. A gente falava, a improvisação mais rápida do mundo. Que era o quê? Tá lá o jogador, né, o improvisador, que era um palhaço à época também, porque o Jogando no Quintal era uma mistura de palhaço e improviso, então tá o palhaço sozinho ali e a gente pede um tema pra plateia. Então a plateia dá um tema, o tema é coelho, o tema é noite no parque, o tema é Paranapiacaba. E aí o jogador ele tem 10 segundos pra fazer uma cena com esse tema que ele recebeu ali na hora. É só 10 segundos. Então, é muito vertiginoso, é muito pouco tempo. Meu Deus do céu! Até a gente, depois fazendo muitos anos, sempre a gente ficava nervoso claro. nesse. E é isso. E aí você tem que se virar em 10 segundos. E muitas vezes é legal, mas muitas vezes também não é legal.